Já animaram novamente? Vamos começar aqui, interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Interrupção e suspensão do contrato, não é dos estudos não, tá? Então não se anime com relação a isso, continue fortes aí e vamos compreender bem esses dois institutos, interromper e suspender. Causa uma confusão danada, né, na doutrina, esses dois temas, na jurisprudência, mas não é difícil não, e é bastante importante a gente compreender, porque a suspensão e a interrupção têm efeitos diferentes no contrato de trabalho, né? Então tem que saber exatamente o que é um e o que é outro, para não misturar os efeitos, tá? Mas, vamos lá, olha, professor, tô aqui com uma leseira, professor, eu não tô aguentando mais, né? Ah, gente, olha, eu sempre repito o que o meu marido fala. Quando a gente acha que já esgotou tudo, tem mais uns 40% de energia aí. Então, olha, resgata esses 40% e firmes, tá? Não pode parar, não. Vamos lá. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. São figuras trabalhistas, justrabalhistas, que sustam de modo restrito ou amplo, mas provisoriamente, não é eternamente não, tá? Os efeitos das cláusulas componentes do respectivo contrato. Professora, por que fala toda hora figuras justrabalhistas? São figuras jurídicas, né? Trabalhistas. Então, sustam tanto a interrupção quanto a suspensão, elas vão o quê? Sustar temporariamente, provisoriamente, os efeitos componentes da relação de emprego, do contrato de emprego. Agora, essa sustação pode ser o quê? De modo amplo ou restrito. E é aí que a gente vai ver que difere em suspensão e interrupção, tá? É sobre o tempo, na verdade, com relação mesmo ao tempo e mais alguns efeitos, né? No contrato de trabalho. Pois bem, suspensão é a sustação temporária. Sempre, olha, falei em interrupção, falei em suspensão ou interrupção, a sustação há de ser o quê? Temporária, tá? Do que? Dos principais efeitos do contrato de trabalho no tocante às partes, em virtude de um fato juridicamente relevante, sem ruptura, contudo, do vínculo contratual formado. Então, suspender o contrato, susta temporariamente os principais efeitos do contrato de trabalho. Quais são os principais efeitos do contrato de trabalho? Vamos ver aí para frente, mas olha, principal efeito não é o quê? Prestação de serviço e disponibilidade do empregado perante o empregador e do empregador para com o empregado não é pagamento de remuneração? Então, quando suspende o quê? Esses principais efeitos, tá? Mas o vínculo contratual não encerra não, tá? Ele continua ali intacto, certo? Pois bem, vamos lá. Com relação à interrupção, também é uma sustação temporária da principal obrigação do empregado no contrato de trabalho. Então, vamos diferir um e outro. Suspensão, susta-se o quê? Os principais efeitos do contrato de trabalho, que é a prestação de serviço, disponibilidade do empregado e do empregador para com o empregado, pagamento de salário. Sustou esses efeitos. Agora, a interrupção já é um pouco mais o que? Específica, um pouco mais restrita, né? Susta temporariamente a principal obrigação do empregado, que é o quê? Prestar o serviço e estar à disposição, né? Em virtude de um fato juridicamente relevante, mantidas em vigor todas as demais cláusulas contratuais. Professor, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, quer dizer que na suspensão, para de trabalhar, o empregado não tem que ficar à disposição e o empregador também não paga salário. Exatamente, suspende-se os principais efeitos. Agora, na interrupção, é só o empregado que para de trabalhar e o empregador continua pagando salário? É isso aí mesmo. Na interrupção, o empregado para de trabalhar, não fica à disposição do empregador, mas o empregador continua com todos os seus deveres além dia. Não vai poder parar de pagar a remuneração, não vai poder suspender qualquer efeito do contrato, certo? É interessante a interrupção então, né, professor? O empregado para de trabalhar, mas continua recebendo. Mas veja bem, a interrupção ela só ocorre no contrato de trabalho naqueles casos em que a lei permite ou em situação grave. A gente vai ver hoje aqui ainda quais são essas situações, né? Então, aparentemente é algo bom para o empregado, mas não é não. Vocês vão ver que tem consequência, né? Que é consequência de situações que nem sempre são boas. Vamos adiante então.
Interrupção versus interrupção, não, professora, conserta isso aí, é interrupção e suspensão. Suspensão do contrato de trabalho. Certo? Beleza, vamos lá. Continuar aqui nas diferenças, né? Enquanto a suspensão corresponde à sustação ampla e recíproca, então, ó, suspendeu os efeitos do contrato, tanto com relação ao empregado quanto com relação ao empregador. E é recíproca, né? Porque envolve as duas partes. A interrupção corresponde ao que? A sustação restrita e unilateral das cláusulas e efeitos do contrato de trabalho. Repetindo, sustou, suspendeu, susta-se o quê? As obrigações do empregado e as obrigações do empregador diante daquele contrato de trabalho. Interrompeu? Não, aí vai fazer o quê? Suspende, interrompe-se apenas o dever do empregado prestar serviço e permanecer à disposição do empregador, mas o empregador continua com todos os seus deveres. Por isso que é o quê? Uma sustação restrita e unilateral, a interrupção do contrato de trabalho, certo? Agora vamos começar a diferenciar bem uma e outra, né? Suspensão. Quais são as características da suspensão? Primeira coisa, olha, o empregado deixa de prestar serviços temporariamente ao empregador. Deixa de prestar serviço, deixa de trabalhar, deixa de estar o quê? À disposição do empregador, certo? Depois, o empregador deixa de pagar salários ou qualquer outra contraprestação ou vantagem ao trabalhador. Então, não tem obrigação daqui para lá nem de lá para cá. Pois bem, não computa tempo de serviço. Então, se suspender o contrato de trabalho, em regra, não se computa o tempo de serviço. Em regra, porque a gente vai ver que existe algumas exceções, né? Tem que ter exceção, nem tudo é tão maravilhoso assim. Preserva-se os deveres, olha só, algumas coisas, ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, ou seja, as obrigações das partes estejam suspensas, nem todas as obrigações são afastadas, olha só. Lealdade na conduta tanto do obreiro quanto do empregador. O que quer dizer isso? Quer dizer que o empregado ele não pode sair durante o período de suspensão relatando o segredo da empresa, né? Ou difamando, enfim, violando o dever de lealdade, mesmo de boa-fé, de probidade. Se isso acontecer, ele vai ensejar o quê? Vai dar causa a uma justa causa. Aí a gente já viu que é algo drástico, né, na vida do empregado. E do empregador também, que acaba sendo traumatizante para ambas as partes. O empregador não pode romper o contrato de trabalho, como eu disse, salvo por justo motivo. A gente vai ver as consequências aqui de uma justa causa durante o período de suspensão, tá? O empregado não é imune, assim também não, durante o período de suspensão. Agora, com relação aos deveres de lealdade, esse dever de lealdade também não é só com relação a empregado para com o empregador, não. É do empregador para com o empregado. O empregador também não pode sair difamando, né? O empregado, que bom que está afastada, porque aquele menino era ruim de serviço mesmo, não sei o quê. Enfim, tem de manter aquela conduta ética, né? Proba mesmo, que deve envolver todas as relações humanas, não só a relação de trabalho, certo? Aliás, por falar em relações humanas, como que as relações humanas andam frágeis? Aliás, sempre foram, né? Está de um jeito que está difícil, às vezes, entender, né? Por que as pessoas hoje estão tão individualistas, né? A gente nota que cada um se preocupando com cada um e Deus que se preocupa com o todo, né? É ruim isso acontecer. Vamos torcer para que isso mude, que os nossos filhos encontrem as pessoas um pouco mais preocupadas com o bem-estar dos outros, não só com os delas, né? Deixando esse comentário para trás, vamos lá. As características da interrupção. Não se presta trabalho, básico, né? Não se fica à disposição. É computado o tempo de serviço e as obrigações do empregador mantêm plena e rigorosa eficácia. Então, o empregado para de trabalhar, deixa de estar à disposição, mas o empregador continua pagando, o tempo de serviço continua contando. Professor, tempo de serviço para quê? Para fins de férias, para fim de 13º, tá? FGTS, enfim, o contrato ele continua em pleno vigor. A única coisa que acontece é que o empregado deixa de trabalhar e de estar à disposição. Agora eu vou analisar com vocês os casos de suspensão e os casos de interrupção. E eu vou ver que há algumas hipóteses aqui que parte da doutrina entende que suspende, parte da doutrina entende que interrompe, e a gente fica no meio desse tiroteio, né? Dependendo de uma decisão do tribunal daqui, de outra ali, mas enfim.
A suspensão do contrato de trabalho, ela pode ocorrer basicamente em 3 circunstâncias. Suspensão por motivo alheio à vontade do empregado, né? Então, o empregado não deu causa, não teve nada a ver com aquela causa de suspensão. Suspensão por motivo lícito atribuível ao empregado e suspensão por motivo ilícito atribuível ao empregado. Isso aqui quem diz é o professor Godin. Ele pega essas 3 circunstâncias que podem acarretar a suspensão e aí ele esmiuça. Quando que haverá suspensão por motivo alheio à vontade do empregado? Vamos descobrir isso agora. Olha, suspensão por motivo alheio. Afastamento previdenciário por motivo de doença a partir do quê? Do 16º dia, tá? Isto significa que até o 15º dia, quem vai pagar o salário durante esse afastamento é o empregador. Então, o empregador faz o quê? Paga salário. Salário, leia-se remuneração, tá? Que nós vamos ver que é um pouquinho diferente uma coisa e outra. Então, até o 15º dia de afastamento previdenciário do empregado, quem paga o salário é o empregador. A partir daí, sai o empregador e entra em cena o INSS, o órgão previdenciário, ok? Então, isso aqui é um período que de suspensão. A partir do 16º dia, o empregador deixa o quê? De pagar salário também, certo? Certo, professora, até aí tá tranquilinho, né? Beleza. Adiante, então. Afastamento previdenciário por motivo de acidente de trabalho a partir do 16º dia. Auxílio doença o quê? Acidentário, leia-se, tá? Então, veja bem. Afastamento previdenciário por doença ou por acidente de trabalho, e aí a gente já vê que acidente de trabalho nós temos aqueles típicos e os atípicos, que são as doenças ocupacionais, enfim, nós vamos falar oportunamente sobre isso também. Mas houve o afastamento previdenciário por doença ou por acidente, até o 15º dia quem paga é o empregador. Quem paga o que? A remuneração. A partir daí entra em cena o órgão previdenciário, que vai pagar o salário do empregado, certo? Cadê? Isso aí, que vai pagar o auxílio doença. O afastamento a partir do 16º dia, causado por acidente de trabalho ou doença profissional ou ocupacional, é hipótese de suspensão segundo a tendência doutrinária dominante. Porque aí a gente acaba notando que é a pequena divergência, mas nem compensa falar porque é muito pequena, né? Então, afastou por acidente ou por doença, a partir do 15º dia, suspende-se o contrato de trabalho. Vamos ver, porém, que quando envolve acidente de trabalho, suspende o contrato de trabalho, mas nem todas as obrigações desse contrato é suspensa. Nem todas por quê? Porque ficam algumas obrigações a cargo do empregador. Mas por que, professora, que ficam algumas obrigações para o empregador? Porque quando há acidente, é como se a legislação, é como se o nosso direito compreendesse que o empregado ele já está arcando com um ônus pesado demais. Então, vamos pegar um pouco menos pesado, né? Então, eu vou ver que, mesmo sendo a hipótese de suspensão, algumas obrigações do empregador permanecem, tá? Olha só, a lei estipula que o período de afastamento até o máximo de 6 meses, por exemplo, integrará o período aquisitivo de férias do empregado. Mas esse período aqui é tanto no auxílio doença quanto no acidente de trabalho. O afastamento que vai até 6 meses, o que acontece? Não deixa de contar tempo de serviço para o quê? Fins de férias do empregado. Então, se o empregado ficou até 6 meses afastado, voltou, trabalhou mais 6 meses, já o quê? Adquiriu o período aquisitivo de férias. No caso, só no caso de acidente de trabalho também, os depósitos de FGTS não são o quê? Interrompidos. Então, vocês notem o quê? Notam que a legislação, eu já vi, se o funcionário, se o empregado se acidentou, já ficou com ônus pesado. Então, o empregador tem que contrabalancear, arcar com alguma coisa também. Então, não para o quê? De colher o FGTS, tá? Essa é uma das obrigações quando há caso o quê? De acidente de trabalho. Agora, no caso de afastamento previdenciário, só por problema de saúde, doença, que não seja, né, decorrente lá do trabalho, aí esse afastamento suspende o quê? Os depósitos do FGTS. FGTS só continua sendo recolhido no caso de acidente, tá? Acidente típico mesmo ou das doenças ocupacionais, lá as doenças do trabalho.